Rogério Neri, área de mídia no Brasil. Como é que você vê essa questão do GECOP entrando para ajudar nas vendas de mídia? Eu vejo com muito bons olhos. O negócio de mídia, o negócio de serviço, televisão principalmente, ele tem um custo fixo dado. E quando você consegue aumentar as receitas, né, isso aí vai direto para a margem. Então, todo bom empresário, todo bom executivo, o sonho de consumo dele é que as receitas sejam sempre crescentes e constantes. Esse é o desejo, né, de todo radiodifusor, vamos falar assim. Durante muito tempo, o setor de mídia esteve no Brasil vendendo bastante sem muita dificuldade. Hoje, funciona assim? Não tanto, Gui, por conta da que a gente chama de dieta de mídia, né? No passado você tinha poucos players no mercado e pouca diversidade. Hoje, além da diversidade, você tem uma pluralidade muito grande, uma regionalização muito forte. Você tem uma quantidade de serviços que eram inexistentes. Hoje, os sites, os portais, o Google, vamos dizer assim, enfim, tem vários concorrentes. Out of home, mídia out of home. O mercado de mídia ele vem crescendo, né? O Brasil cresce há mais de 2 dígitos há praticamente 10 anos. Mas se você não fizer um esforço, apesar do conteúdo, você pode estar perdendo receita. Então, você nunca sabe o que você perdeu, né? Você consegue contabilizar aquilo que você tem feito, mas aquilo que você perdeu é muito difícil de você tangibilizar. Recentemente, a TV Integração ganhou 7 prêmios da Rede Globo na área comercial. O que você deve a esse desempenho excelente na área comercial? Para ganhar um prêmio, você precisa de ter uma quantidade muito grande de acertos, né? É um período de 1 ano de competição, de avaliação. Ele começa em março e termina em abril. E você precisa, portanto, ter um planejamento muito assíduo, muito, eu diria para você, próximo da realidade do nosso mercado. Nosso mercado é do interior, então, portanto, a gente tem uma quantidade muito grande de pequenos clientes. E você, para mapear esse pequeno anunciante, esse pequeno cliente, você precisa de algumas ferramentas, porque assim, nós tínhamos os controles, né, mas nós não sabíamos muito como materializar essas oportunidades. E a gente precisa, obviamente, de um volume muito grande de pequenos anunciantes entrando mês a mês, porque você também tem uma quantidade de clientes que não anunciam uma periodicidade muito grande ou constante. É como se fosse uma praia, que a gente fala, JJ, janeiro e julho, né? Então, Cada um tem sua sazonalidade. Tem sazonalidade. Então, você tem clientes de escola, que na época de matrícula, né? E você tem supermercados que anunciam somente em promoção, algumas redes de varejo, e você não tem grandes redes de varejo no interior. E, portanto, então, essa dificuldade de ter esse controle e fazer uso dessas oportunidades, eu acho que é um grande fator de grande relevância para o nosso negócio e para a nossa atividade. É a teoria do peixinho, peixe e peixão. Pequeno anunciante um dia tornar-se-á um médio e que se tornar-se-á um grande anunciante um dia. E o que nós temos feito ao longo desses anos, é uma empresa de 46 anos de existência, é ter outras empresas de mídia, para que você possa dar soluções de comunicação para o seu anunciante. Diante disso, a gente foi formando, então, uma porção de pequenas empresas, desde rádio, portal, empresas de site, temos empresas de out of home, empresas de sinalização de rua. E o que acontecia? Alguma coisa era comum a elas, mas que era muito difícil você fazer com que o vendedor, principalmente, desse as informações, porque o cliente é sempre dele, né? Sim, a carteira, como você tivesse... meu cliente, eles falam assim. Ele não tinha percebido até então, o executivo de vendas destas empresas do grupo, que ele, compartilhando informação, ele estava exatamente até aumentando as possibilidades dele de venda. Ao contrário, né? Ele tinha sempre medo, porque ele acreditava que o executivo de vendas, ao passar a informação, ele pudesse perder. Ele estaria passando, obviamente, o ativo dele, que é o cliente dele. Então, se ele passou o cliente, você passa a atender, ele vende algum produto, na cabeça dele, ele vai, a mídia, o dinheiro que aquele cliente teria está passando para o concorrente dele, naquele momento é concorrente. E quando ele começou a perceber que não era isso, era justamente o contrário. Quanto mais ele dividia informação, mais ele gerava oportunidade
e o cliente crescendo, a verba também subia. Quando ele vendia para um cliente que estava no sistema. Aí ele passava a acreditar que aquilo era uma verdade. E ele nunca tinha se atentado a isso? Até vender, não. Não tinha informação? Até vender, você tem que exercer uma certa pressão para que todos possam, né, nesse ambiente colaborativo, informar o seu cliente. E não o seu cliente, muitas vezes as suas oportunidades que estão existentes aí no mercado e que, na verdade, ninguém está atendendo. É um outro ponto, são serviços existentes, né, de possíveis clientes, mas que ninguém estava atendendo. Então, na medida que você gera esse conteúdo para dentro de um sistema e todos passam a ter acesso àquela informação e o gestor passa a ter controle sobre aquilo, além de facilitar a vida de quem está gerenciando, você dá a quem tem o acesso à informação uma velocidade muito grande, com uma precisão muito assertiva. Isso é muito legal. Outra coisa também, você chegou a sentir de algum anunciante uma vibração maior depois que ele percebeu que estava sendo atendido por de acordo com a necessidade dele? Sim. Muito interessante essa pergunta, porque existem clientes que se sentem confortáveis com a solução que você está dando, porque deixa de ser uma solução única para ser uma solução completa, né? E o tempo hoje para todo mundo é um quesito fundamental e, portanto, quando você passa a ter que ficar pesquisando e procurando serviços e empresas que sejam idôneas e que possam dar o resultado esperado, você leva tudo isso num pacote só. Então, a pessoa, além de ter uma facilidade de comprar às vezes de uma única pessoa, uma diversidade maior de produtos, você consegue concentrar e centralizar. E a pessoa passa também, o cliente, né, no caso, passa a receber melhor o executivo de venda porque ele deixa de vender um produto só e passa a vender uma solução. Então, portanto, ele cresce como profissional, né, ele passa a ter maior confiança do anunciante, seja ele cliente, seja ele agência. E a implementação do GCOP no grupo foi fácil, foi difícil? Como é que você viu essa experiência? Eu acho que todo sistema passa por uma adaptação. Falar que foi difícil é exagero. Foi um processo que nós viemos nos adaptando e fazendo os devidos ajustes que se faziam necessários, que se fizeram necessário. Mas ele é uma ferramenta muito simples, né? Ele com 100% web? Pouco web, você tem acesso em todos os lugares, ele é móvel também, você tem mobilidade com ele, então você consegue acessar em vários lugares e às vezes você passa, na hora que você se vê, você acaba gostando, né? Está sempre acompanhando. Né? De perceber o movimento, as oportunidades, e você mesmo acaba inserindo algumas oportunidades. Então, enfim, ele é um ambiente de troca. Você, como superintendente, tem condições de olhar cada oportunidade de uma forma macro e também ir em cada uma delas para saber quem está atendendo, quer dizer, uma visão granular da situação. Você sempre faz isso? Dá uma olhada no sistema para ver quem está acompanhando, que oportunidade está sendo gerada? Ô Gui, eu tenho uma constância, né? A gente sai de 10 mil pés, eu falo para 1 pé de altitude, numa velocidade muito rápida, mas não Cliques, com né? intuito, não com o intuito de saber se a pessoa ou o executivo de contas lá estaria fazendo um bom atendimento. Não, até para saber se aquela oportunidade que você enxergou, outras pessoas também puderem enxergar. Porque não adianta só você ter uma visão, né? E se você não compartilhar essa visão, ela passa a ser míope. Então, você saber que você está produzindo e que as pessoas estão acreditando e que aquela ferramenta vem gerando resultado, porque para vendas existe uma coisa que não mente, matemática não mente. Venda é número. Então, portanto, quando você vem atingindo as metas e as receitas, você passa cada vez mais a fazer dessa ferramenta um uso com uma maior frequência. Eu acho que é assim que eu enxergo e realmente é muito interessante quando você tem essa visão holística de todo o processo. Toda empresa que tenha um processo de venda externo, seria interessante olhar e conhecer melhor esse sistema? Eu acredito que sim, é uma ferramenta que ela tem uma adaptabilidade muito grande, né? Há uma diversidade muito grande de empresas. Eu não diria nem que seja serviço, que é igual ao nosso caso. Você pode usá-la para a indústria, pode usar ela para até empresas que não seriam receita, né? Que não estejam buscando receita. Porque ela tem uma Atendimento ao cliente também? Atendimento ao cliente, conhecimento, satisfação, enfim, cada um adapta à sua necessidade.
ela tem essa característica de ter essa mobilidade, vamos dizer assim, e adaptabilidade em grande escala, eu vejo. O GECOP veio para ajudar a pegar as informações e trazer todas para uma única região e você poder administrar. Como é que você enxerga que poderia ser no futuro, daqui para frente, com o uso do GECOP? Passado, eu chamaria o período de adaptação das pessoas frente ao processo, eles passam também a ter aquela ferramenta como sendo um companheiro, um aliado. E aí você passa a ter um volume maior de informações, né? E as pessoas começam a perceber, assim, é um time vencedor, né? Eu costumo dizer que o ambiente de vitória é muito bom. E quando as pessoas se acostumam com um ambiente de sucesso, ninguém quer mais retroagir, ninguém mais aceita aquele ambiente de lamúrio, de choro, de ficar dizendo que as coisas estão difíceis, né? Em vez de ficar vendendo dificuldades, as pessoas estão felizes, tranquilas, assim. E vendedor que gosta de vender mesmo, executivos de contas, gerentes, diretores que realmente gostam e têm foco no resultado, adoram ter meta cumprida, meta batida e meta superada, né? E dentro do nosso negócio que eu tinha dito que a receita a maior, ela não necessariamente traz na mesma proporção a despesa, obviamente você tem que ficar buscando e tendo foco no que é tangível no nosso negócio, que é a receita, né? Talvez nós não estejamos crescendo o quanto nós gostaríamos de crescer, mas eu nem sei se nós podemos crescer mais do que nós temos vindo crescendo. Teria problema de entrega, talvez. Logística, etc. Então, portanto, o que eu enxergo hoje é que esse ambiente competitivo que nós sempre vivemos, né, isso passa de forma geral. E o Brasil é um país que tem uma questão por trás dela de grande dificuldade, que é as questões das taxas, contribuições e impostos. Então, as margens das empresas, apesar, às vezes, da aparência dos preços ou das receitas serem maiores, o imposto toma boa parte disso. Então, o que vai para as empresas tem que ser muito bem trabalhado, né? E nós temos que saber gerir muito bem as nossas receitas. E eu vejo que o Brasil tem essa característica, até pelo sistema financeiro, né? Sim. A rapidez, né? Informação é valioso no dia que nós estamos vivendo, né? E saber trabalhar essa informação a seu benefício, então, isso eu acho que é um fator de grande preponderância para todos nós. Rogério, essa questão da informática e da informatização e da internet é uma coisa muito nova no Brasil. Ter o histórico da informação do cliente, o que isso traz de importância, o que isso agrega de valor para o grupo Integração? É um ativo de extrema importância, difícil até de mensurar, né, Gui? Porque o uso desse ativo, vamos dizer assim, você tem vários viés. Uhum. Um deles, por exemplo, que aconteceu há pouco tempo, que para nós foi nós não esperávamos que fosse feita uma utilização em tão pouco tempo ou tão rápido, foi o caso de uma pessoa, de uma menina, né, de uma colega nossa, de uma executiva de vendas, que veio a se afastar por conta de gestação, ela ficou ausente, e a pessoa que veio a substituir, que era um trainee, em pouco tempo obteve todas as informações, não ficou nem incomodando-a, né? Nem incomodando ninguém, ele já entrou com um ritmo acelerado e esse ativo você pode perceber que é da empresa, porque às vezes a pessoa sai e leva a agenda fica na mão da pessoa, né? E você perde, portanto, o contato com o seu cliente. E o cliente perde também toda a história dele, parece que vai perdida no caminho, né? Quando a empresa começa a juntar as informações que o GECOP reuniu, o outro executivo de vendas pega, dá continuidade àquele atendimento e quando ela volta, está todo mundo funcionando ok. Pode sair de férias. Ela pode sair de férias tranquila que quando voltar, o cliente dela foi bem atendido. Foi bem atendido, que eu acho que isso é o ponto, né? Ter o cliente satisfeito. Esse é o ponto. Porque na medida que ele está insatisfeito, você gera insatisfação, muitas das vezes ele não comunica isso para você. Ele simplesmente deixa de te receber. E essa ferramenta realmente ela tem contribuído muito para que a gente possa, de fato, né, mapear o mercado. E esse mercado, obviamente, uma vez que você tem uma observação sobre ele, você pode criar novos serviços e poder então expandir a sua empresa em outras áreas que às vezes você não sabia que você teria aquela facilidade. A análise dos dados geram outras oportunidades. De novas empresas, inclusive.
Até de novos negócios. Novos negócios. Muito obrigado, Rogério, por toda a sua explanação. Obrigado a você, Gui.